Bom, pessoal, vamos dar início à nossa aula. Nós vamos falar hoje sobre peso e massa e as diferenças entre as duas grandezas, tá? Primeira coisa que a gente precisa entender é que, inicialmente, peso e massa, no cotidiano, a gente costuma utilizar a palavra errada, né? A gente costuma, por exemplo, a gente costuma dizer que eu peso tantos quilos, o peso, quando a gente vai comprar o açúcar, por exemplo, o peso é de 1 quilo. Então, no cotidiano, nós utilizamos a palavra peso porque, na verdade, na física, nós enunciamos como sendo a massa. Então, a gente vai começar distinguindo essas duas grandezas, que são grandezas diferentes, tá bom? Primeiro, vamos começar pela massa, que é uma grandeza que a gente está mais acostumado, tá bom? Então, começando pela massa, vamos lá. Pela massa a gente vai ter o seguinte: a massa, ela é a quantidade de matéria que um corpo tem, tá bom? Então essa aqui, ó, a massa é a quantidade de matéria. É claro que essa quantidade de matéria, ela depende também se o corpo está inerte ou em movimento retilíneo uniforme, tá? Então aqui vale ressaltar esse detalhe aqui. Mas em termos bem, digamos assim, mais simples, massa é a quantidade de matéria. Deixa eu adicionar aqui, Luiz. A quantidade de matéria. Então, a primeira característica é massa é a quantidade de matéria. Segunda característica é, em termos, por exemplo, ela pode ser medida na balança. Então a gente pode calcular ela com uma balança. E o que mais? Vamos lá. A massa também tem como característica, dentro do Sistema Internacional de Medidas, o seu símbolo, a unidade padrão para ela é o quilogramas, tá? O kg. E além disso, em relação à massa, ela é uma característica do corpo, tá? Então isso aqui é inerente à localização do corpo em qualquer região do espaço, de um planeta ou de qualquer lugar de um modo geral, tá? Então é uma característica do corpo, então ela não muda se você sair, por exemplo, da Terra e for, por exemplo, para a Lua. Então sua massa permanece a mesma, é uma característica do corpo, tá? Desculpem aí a letra, bom, mas com esse negócio de usar mouse é o que temos, tá? Então, quais são as características então relacionadas à massa? Primeiro, é a quantidade de matéria do corpo, ela é medida numa balança. No sistema internacional nós usamos o quilogramas para denotar massa, tá? E ela é uma característica do corpo, isso significa dizer que, independentemente do local onde você estará, a massa permanecerá a mesma, tá? Em relação ao peso, quais são as características que a gente pode colocar para o peso? Primeiro, peso, tá? Diferente de massa, peso é força. Então, essa é a primeira característica que a gente tem que estar ligado nele, tá? Peso é força. A gente já estudou a força peso, mas aqui vai ser bem mais específico, tá? Então, a gente vai indicar. Peso é força e não é simplesmente força, é a força de atração que a Terra ou outro corpo exerce sobre o nosso corpo, por exemplo, tá? Segundo ponto, ela é medida em um dinamômetro, tá? Então, o peso é medido, a força peso é medida em um dinamômetro. Dinamômetro é uma ferramenta que calcula a dilatação, por exemplo, de uma mola que tem uma constante de deformação que bate com os valores da força, tá? Então existe uma molinha, a gente calcula esses valores especiais e faz uma escala para calcular a força, tá? Geralmente o dinamômetro ele é interessante quando você vai na feira pesar peixe, por exemplo, e você encontra aquelas balanças que ficam de penduradas, né, em algum local e você coloca ali uma sacolinha e aí ela calcula o peso do objeto, tá? Então ali ela não está calculando diretamente a massa, mas sim o peso. E aí, claro, a gente faz
a construção é feita com uma escala que dê certinho para calcular a massa a partir do peso. Lembrando que a massa é só dividir por 10, né? Então, isso é bem tranquilo. Aproximadamente 10. Dentro do sistema internacional, seguindo essa mesma ordem que a gente está seguindo aqui, a força-peso ela é medida em newtons. Medida não, ela é simbolizada, a unidade, em newtons. Então, deixa eu colocar aqui, no SI, a força-peso, ela tem como característica a unidade padrão newton, tá? E o peso é uma característica do local, tá? Do corpo e do local, tá bom? Então ela é uma característica do corpo e do local. Por quê? Porque, claro, dependendo do corpo, o peso vai ser diferente. Mas se você muda de um local para o outro, mesmo que o corpo permaneça o mesmo, tá? Você não emagreça, você não engorde, você permanece com a mesma característica de corpo. Se você muda o local, muda-se o peso, tá? Então o peso, por exemplo, na Terra é diferente do peso na Lua. É diferente o peso, por exemplo, em Marte, diferente o peso. Só para vocês terem uma ideia, o peso, por exemplo, no Brasil vai ser um pouco diferente do peso na Antártida, por exemplo, tá? Então, dependendo da região onde você se encontra, na Terra, seu peso vai ser um pouco diferente, porque dependendo dos locais onde você esteja na Terra, a gravidade, o valor da constante gravitacional, da constante da gravidade G igual a 10, igual a 9,8, ele vai mudar. Claro que essa mudança em cima do planeta Terra é muito pequena, então ela não é tão grande assim, tá? Então a gente é quase que imperceptível. Então, característica. Suponho que achei que tá característica, escrevendo tudo errado aqui, do corpo e do local. Acho que eu vou ter que mudar a DPI do meu mouse aqui, que acho que tá. Professor, Oi. rapidinho, o que que é SI para quilogramas e o SI para o N? Então tá. Eu não sei se você estudou física no oitavo e nono ano, lá na escola a gente estuda, tá? Então, assim, ó, o SI é uma sigla que é utilizado para sistema, o SI é Sistema Internacional de Unidades. Então, a gente já vem estudando isso há um tempo e a gente tem visto o seguinte, por exemplo, quando a gente estudou a distância, né, estudamos ΔS, o deslocamento, a gente sempre tinha, por exemplo, ΔS igual a 50 metros, tá? Então, isso aqui, esse M aqui de metros, depois eu apago aqui. Esse M aqui é a unidade, tá? Só que não existe só a unidade metros. Lembre-se que, por exemplo, no Brasil, geralmente nós utilizamos, por exemplo, 50 quilômetros. É claro que 50 metros, 50 quilômetros. Opa, aqui eu coloquei quilos, tá? Quilômetros. Lembre-se que quilômetros e metros são duas grandezas, duas unidades, na verdade, diferentes. Então, uma não tem nada a ver com a outra. Na verdade, tem a ver, mas não diretamente. O Sistema Internacional de Unidades, ô Lucas, ele é um sistema que foi criado cientificamente para poder padronizar as unidades no mundo inteiro. Por quê? O que acontecia? Antigamente, um país usava, por exemplo, metros para distância, o outro utilizava pés. Um utilizava quilômetro, o outro utilizava milhas. Isso ainda acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Se você olhar os filmes dos Estados Unidos, a gente utiliza quilômetros, eles utilizam milhas. Nós utilizamos metros e eles utilizam ainda pés, tá? Eles ainda têm essas unidades deles aqui ainda são ainda é muito forte lá. Mas no meio científico a gente Uhum. criou algumas unidades que são padrão e isso é regido pelo Sistema Internacional de Unidades, que é chamado de SI. Então, a gente tem, por exemplo, deixa eu pegar, eu tenho um arquivo pronto aqui, aí eu vou mostrar para vocês, só para a gente andar um pouco mais rápido, eu não perder muito tempo com isso, mas é bom você perguntar isso para tirar as dúvidas referentes a esse conceito, né? Porque, deixa eu achar aqui, só um pouquinho.
Que aí eu falo para você, eu vou mostrar para vocês uma tabela com todos os valores. E aí eu consigo, né, claro, chegar mais rápido aqui às noções que eu quero passar para vocês. Então o Sistema Internacional de Medidas ele veio para suprir uma necessidade que existia em relação às grandezas, tá? Então eu vou mostrar só uma tabelinha aqui, que são as tabelas fundamentais, e uma tabela e duas tabelas, eu acho, deixa eu ver aqui se são duas, e duas de potência, tá? Que são importantes também para a gente poder se basear em algumas outras coisas. E eu vou mostrar também o alfabeto grego aqui para a gente dar uma olhada, tá? Bom, enfim, deixa eu copiar para cá essas imagens, né? Olha só. Então, a primeira vai ser essa aqui, tá? Que é a tabela de grandezas. Então, a primeira coisa que eu quero comentar com vocês é o seguinte. Claro que não são só essas, tá? Tem muitas outras, e vocês vão ver isso no decorrer dos nossos anos de estudos, aí até o terceiro ano. Então nós temos o que nós chamamos de grandeza fundamental, que é o comprimento. Dentro do comprimento nós temos, por exemplo, altura, largura, profundidade, deixa eu ver o que mais, deslocamento, e muitas outras coisas que são relacionadas a tamanhos, tá? Então aqui nós temos como dentro do Sistema Internacional nós temos, por exemplo, como unidade padrão por comprimento a gente utiliza o metro, tá? Então o metro aqui é a unidade padrão por comprimento, tá bom? Claro que no estudo do metro nós vamos ter o quilômetro, nós vamos ter o hectômetro, nós vamos ter, por exemplo, o centímetro, o milímetro, mas cada um desses aqui, eles são importantes para um determinado contexto em si, tá bom? Por exemplo, se nós estamos medindo distância entre cidades, não é legal a gente utilizar a média, então a gente utiliza o quilômetro, que é um múltiplo do metro. Se a gente está, por exemplo, trabalhando com distâncias em tamanhos pequenos, como por exemplo, o tamanho de um rato, o tamanho de uma barata, por exemplo, se você é um biólogo e está categorizando isso. Não é legal usar o quilômetro, não é legal usar o metro, então a gente utiliza, por exemplo, centímetros ou milímetros, que depende muito do tipo de grandeza que você está associado, tá? Lembre-se que, dado uma unidade de medida, como por exemplo, quilômetro, vocês têm que lembrar o seguinte, ó, por exemplo, nós temos o tempo, que é dado em segundos. Então nós vamos ter, por exemplo, o quilo-segundo. Claro que a gente dificilmente usa o quilo-segundo, tá? Mas existe. A unidade de massa é o quilograma, tá? Observe que a única unidade de massa que tem, a única unidade que tem já o prefixo instalado nela é a grama, tá? A unidade grama é que é a unidade, digamos assim, fixa. O quilograma é como se fosse o quilômetro, o quilo-segundo, porque essa letra K aqui, gente, como vocês sabem, vale 1000. Então, quando a gente fala quilograma, na verdade nós estamos dizendo que é 1000 gramas, tá? Só que o quilograma já é a unidade padrão para massa. Temperatura é dada em Kelvin, corrente elétrica, que a gente vai estudar no que vem, é dada em ampere, intensidade luminosa é dada em candela, quantidade de substância é dada em mol, tá? Que vocês já estudaram, né? Na verdade é o mole. Vocês já estudaram em química ou vão estudar em química ainda, tá? Enfim. A gente tem várias outras unidades de medidas, como volts, o watts, deixa eu ver o que mais, coulomb, isso aqui só de corrente elétrica, tá? Corrente elétrica não, só no estudo da elétrica. No estudo, por exemplo, de energia de calor, nós vamos ter joule, nós vamos ter caloria não, que não é no Sistema Internacional, mas nós vamos ter várias outras unidades, só que na hora que a gente vai lembrar para falar delas, a gente acaba esquecendo todas, mas enfim, a gente vai ter várias unidades. E isso é interessante também porque junto com o estudo das unidades, pessoal, o que acontece? A gente tem que ficar atento, por quê? Porque a gente precisa não só saber das unidades, mas também saber quais são os prefixos que podem ser utilizados, tá? Ó, por exemplo, existe um prefixo que é mais comum para vocês, é o tera.
vocês já estão mais acostumados, porque quem vai comprar, por exemplo, um notebook, um computador, já vai pensando em ter, por exemplo, um HD de 1 ou 2 teras de capacidade. Só que aqui é interessante, tá? Quando você vai comprar algo, daqui a pouco eu vou explicar uma questão da internet que eu também não sabia. Depois que eu vim descobrir que eu fiquei assim, tipo, putz, os caras vendem pra gente falando errado. Mas acontece o seguinte, ó. O Tera, ele é uma grandeza que representa assim, um múltiplo de uma unidade específica. Por exemplo, se eu tenho TM, tá? Eu tenho 1 terametro. Isso significa que eu tenho 1 trilhão, tá? 1 trilhão de metros, tá bom? Eu posso ter, por exemplo, o TS, que vai ser 1 trilhão de segundos, tá? Eu posso ter o TG, que é 1 trilhão de gramas. Eu posso ter o TB, tá? Que vai ser 1 terabyte, tá? Aí depois nós temos, por exemplo, o giga, que é bem comum para vocês. E nós temos, por exemplo, o mega, que geralmente é utilizado quando você vai contratar pacotes de internet. E aqui entra um detalhe importante, ó. Nas unidades de computação, computacionais, gente, a gente tem duas coisas que às vezes a gente confunde. Nós temos os bytes, tá? E nós temos os bits com B minúsculos. Os bits. E aqui vale um detalhe importante. Quando você vai contratar um pacote de internet, eu quero contratar uma internet que seja de 10 mega, por exemplo. Eles falam 10 megas porque eles não vão falar para você que na verdade você está contratando 10 megabits. E isso aqui é bem diferente de 10 megabytes. Por quê, gente? Ó, 10 megabits significa que quando você for baixar um arquivo no seu computador, você vai baixar um arquivo a 1000 bytes por segundo. Um 10 mega de verdade, se fosse 10 megabytes, o que ia acontecer? Você ia baixar um arquivo seu com 1 milhão, pessoal. 1 milhão de bits por segundo. Ou seja, nesse caso aqui você ia baixar um arquivo com 10 megabits por segundo. E nesse aqui você baixa com 1 megabit por segundo. Quando você faz um download para o seu computador. E essa é uma diferença interessante. Por quê? Porque eles te vendem falando mega para não te falar o que de fato é. Porque se vocês pararem para pensar, se vocês forem calcular, se vocês tiverem, por exemplo, internet de 10, 20 megas na casa de vocês e vocês forem fazer um teste de velocidade, vocês vão perceber que no teste de velocidade lá ele vai acusar para vocês assim, vocês têm uma internet de 10 mega, de 10 megabytes. Mas quando você faz um download real, você vai lá, por exemplo, eu vou baixar um vídeo no YouTube, por exemplo, aí você pega lá, tem uns sites que pegam um link, convertem e conseguem baixar. E aí você percebe que na verdade você está baixando a 1 mega. Porque na verdade é isso que acontece. Você não contratou 10 megabytes, você contratou 10 megabits. E esse é um problema de conversão e na verdade é um problema de informação, né? Porque eles nunca falam 10 megabits, eles falam, eu te vendo a internet de 10 mega e tal. Eles te vendem falando de uma maneira em que você não percebe que eles estão falando errado. Bom, oi. Mas assim, tipo, exemplo, tipo, você chegou lá nesse local, né? Exemplo, onde que vem a internet, e tipo, a pessoa fala, ó, é 10 megabits. A pessoa, tipo, às vezes por falta de conhecimento dela, não seja assim, exemplo, que ela não entenda o que é, e tipo, pra ela bits e bytes seja a mesma coisa. Sim, com certeza isso vai acontecer. Porque assim, mas na verdade Ela pode achar que o outro falou errado. É isso também. Porque assim, bits e bytes, por exemplo, eles são diferentes. São unidades que a gente usa na computação, tá? Para coisas computacionais, mas são coisas diferentes, tá bom? Representam a quantidade de armazenamento virtual, mas mesmo assim eles são diferentes, tá? Da mesma forma que, por exemplo, deixa eu usar uma ideia aqui. Um exemplo a gente seria, comparar, sabe o quê? Comparar polegadas. Vocês estão vendo eu aqui, né? Então, uma ideia. No vídeo não vai aparecer eu nem vocês, né? Mas
Vocês vão poder ver eu ao vivo agora, que eu estou gravando com outro programa. Uma ideia seria, por exemplo, você comparar polegadas com metros. Por exemplo, tem 1 polegada e tem 1 metro. São coisas totalmente diferentes. Ambas medem distância. Você pode, por exemplo, usar o tamanho do polegar para medir, sei lá, o tamanho de uma mesa. Mas você pode pegar o metro para medir o tamanho de uma mesa também, por exemplo. Ambos vão medir a mesa? Vão. Mas se você for dizer para a pessoa assim, essa mesa tem 30 unidades de comprimento. Se você disser para ela assim, tem 30 polegadas, e você disser para a pessoa tem 30 metros, são duas coisas totalmente diferentes. E dependendo da forma como você fala, você pode meio que bugar a cabeça da pessoa, né? A pessoa acaba sendo, digamos assim, pré-enganada, né? Não é totalmente enganada, mas ela fica pré-enganada porque, na verdade, por um lado, a pessoa não tem o conhecimento básico sobre aquilo em questão, mas por outro lado também a pessoa que vende poderia ser um pouco mais clara em relação às informações, tá? Outro ponto aqui que a gente tem que analisar é o seguinte: além de ter os prefixos que são múltiplos, nós temos os prefixos que são submúltiplos. Por exemplo, o centímetro, que a gente está mais acostumado, o centímetro é 10 a menos 2, notação científica. O milímetro não, nem centímetro, né? O centímetro é quando eu aplico na unidade de metro, porque eu posso ter o centímetro em metro. Posso ter, por exemplo, o centissegundo, que seria aplicada a tempo, tá? O milímetro, a gente pode utilizar o milímetro em qualquer unidade de medida, seja milímetro, o mili na verdade, que eu estou falando meio que errado, gente. É mili, pode ser aplicado no milímetro, pode ser aplicado no milissegundo, pode ser acrescentado no mililitro, tá? Depende de qual seja a unidade padrão que você queira utilizar. Nós temos o micro, que nós vamos utilizar bastante ano que vem, o nano, o pico, tem o femto e tem muitos outros aqui, tá? Esses que eu circulei aqui que são os mais usuais, tá? Esses 3 aqui não são tão usuais, mas esses 3 que tá aqui, eles são bastante utilizados. O micro, principalmente quando a gente estiver estudando a parte elétrica da física, tá? E só para finalizar essa parte de revisão sobre isso, nós temos mais uma tabelinha aqui que eu quero mostrar para vocês, que é, na verdade, a tabelinha das letras gregas, tá? Olha só. Em termos de letras gregas, nós temos várias. Nós temos o alfa, o beta, aqui é a maiúscula e aqui é a minúscula, tá? Nós temos o gama, o delta maiúsculo a gente usa bastante. Na matemática do nível superior nós usamos muito o delta minúsculo e o epsilon minúsculo. Nós vamos usar o eta ano que vem, esse eta aqui nós vamos usar ano que vem quando nós estivermos estudando o rendimento de máquinas. Eu acho que esse ano ainda, talvez a gente veja ali até o final do ano esse aqui. Nós usamos o θ para temperatura e para ângulo. Usamos o kappa muito raramente. O lambda nós vamos utilizar algumas vezes. O mi, que é a letra grega aqui, nós usamos bastante. Deixa eu ver quem mais que nós utilizamos aqui. O pi. Nós utilizaremos o ρ para densidade e para resistividade elétrica. Nós utilizamos a letra tal aqui, a letra t. A T da letra grega, né, tal, que é para trabalho. Nós utilizamos o φ aqui para ângulos. E, enfim, a gente estudou isso aqui, quando o φ eu coloquei como a fórmula do ângulo, da variação de ângulo no movimento circular uniforme, tá? Entre outros, essa aqui o ômega, tanto minúsculo quanto maiúsculo a gente vai estar utilizando. Então essas letras aqui e esses prefixos e sistemas de unidades a gente vai estar utilizando bastante para o nosso estudo, tá? Então, muita coisa aí que a gente tem que considerar. Então, voltando para cá, o Sistema Internacional ele tem como característica catalogar as unidades que são ditas, que são usadas como padrão no meio científico e para que a gente possa ter uma comunicação melhor em termos de unidade. Por quê? Aconteceu no passado uma época que faz muito tempo que eu vi que houve uma certa discrepância entre as unidades que a Rússia utilizava e os Estados Unidos, e parece que quando foram juntar
no espaço as instalações lá, por causa de um erro de conversão de unidade, tá? De unidades diferentes, eles acabaram errando o processo, tá? Tiveram que restaurar os prejuízos que eles obtiveram devido a essa diferença de unidades entre o pessoal da Rússia e o pessoal dos Estados Unidos, tá? Então essas coisas, né, de medir as unidades, ela é interessante porque assim a gente consegue então fazer, gente, com que todos utilizem a mesma unidade, então todos vão falar, de certa forma, vão falar a mesma língua em termos matemáticos, em termos físicos, tá? Agora vamos pensar no seguinte: eu sei qual que é a diferença, né? Peso é uma força, massa é quantidade de matéria, sei que são medidos de maneiras diferentes, eu sei que uma é característica só do corpo, a outra, né, o peso, ele vai ter característica tanto do corpo quanto do local onde ele se encontra, mas finalizando tudo, o que a gente tem ainda para conversar sobre isso? Só mais uma coisa. Nós vamos definir o seguinte: peso, tá, gente? A força peso, ela é como intensidade, massa vezes a aceleração da gravidade. Um outro ponto que nós temos é a direção, ou melhor, não a direção em si, tá? Porque a direção depende um pouco de como que o objeto está, mas nós podemos destacar o seguinte, ó: o sentido da força peso é sempre para baixo, tá? Então deixa eu colocar aqui, o sentido é para o centro da Terra, tá? E o que isso significa na prática para a gente, o sentido de ser no centro da Terra? Significa o seguinte, ó, imagina que isso aqui é o planeta Terra, tá? Então, se eu tenho um objeto aqui, deixa eu fazer um objeto aqui, eu tenho, por exemplo, um objeto aqui, tá? O que vai acontecer? Vai acontecer isso daqui, ó. Esse carinha, o peso dele tá para cá, o peso dele tá para cá e o peso desse carinha tá para cá. Sempre apontando para aqui o interior da Terra, tá? O centro da Terra. Todos eles vão apontar para o centro da Terra, tá bom? Claro que isso, imagina que a gente está olhando isso aqui lá da Lua. Então nós temos, vamos supor que isso aqui sejam satélites diferentes. Então a força-peso relacionada aos satélites vão estar apontando para o centro da Terra. E se tiver um carinha aqui, ó, uma pessoa aqui nessa parte da Terra, também o peso dele vai estar apontando para o centro da Terra. É por isso que quando você cai, se você cair, por exemplo, de uma árvore, que isso não aconteça com vocês, mas se vocês caírem de uma árvore, vocês sempre caem da árvore, tá? Então você dá lá na árvore, tô tentando catar as mangas aqui, aí você cai, você sempre cai em direção à terra. Você nunca cai assim, só se você se jogar para frente, mas se você cair, você nunca cai, por exemplo, na diagonal, e você nunca cai para cima. Por quê? Porque a direção do peso é sempre para o centro da Terra, tá? Mas sem mais delongas, vamos ver como que a gente faz para resolver problemas que incluam a força, peso e a massa, tá? Bom, vamos lá. Toda vez eu copio, a imagem vai lá pro canto, né? Vamos ver se agora ela vai lá. Isso, foi não. Então vamos lá, vamos pensar no seguinte, ó. A aceleração da gravidade na Lua é igual a 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então isso aqui um detalhe que eu não expliquei ainda para vocês, né? A gente tem aqui, ó, peso com a letra P, massa com a letra M, e nós temos a gravidade. Depois eu vou mostrar como que chega no cálculo da gravidade em aulas futuras, tá? Por enquanto a gente vai acreditar que ela vale esse valor. E nós vamos ter o seguinte: a gravidade, ela vai ter a seguinte característica. Nós vamos denotar ela pela letra G. Isso aqui não necessariamente é gravidade, gente. Isso aqui é o valor referente à aceleração que a gravidade impõe quando um corpo está em queda livre. Se você solta, se cai uma manga de cima de um pé de árvore, né? Então ela vai ser acelerado com o valor da gravidade. Esse valor aqui é aproximadamente 9,8. Mas em geral, na maioria dos exercícios, nós adotaremos o valor dela como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, tá bom? 10 é a intensidade,
metros por segundo ao quadrado é a unidade referente a essa grandeza, tá? Já que gravidade é aceleração, então nada mais do que isso é nós considerarmos metros por segundo ao quadrado. Mas vamos para a questão em si, tá? Então olha só, nós temos o valor da aceleração da gravidade, que vale 1,6. Ele diz que é 6 vezes menor do que a gravidade na Terra. Isso significa que o peso de qualquer objeto na Lua será também cerca de 6 vezes menor do que na Terra. Considerando a gravidade da Terra igual a 9,8, observe que essa é uma questão que vai pegar o valor mais próximo do exato, e que o corpo pesado aqui, pesado entre aspas, porque isso aqui na verdade é a massa, tá? O corpo pesado aqui possui um valor de 2.940 newtons. Determine. Letra A massa do corpo. Para calcular a massa de um corpo, gente, é bem fácil. Veja o seguinte, ó, peso é massa. Deixa eu fazer aqui do lado, né? Peso é igual a massa vezes gravidade. Eu quero calcular a massa, então vou passar a gravidade dividindo. Ó. Então a massa é o peso da pessoa ou do corpo, né, dividido pela gravidade desse corpo, associado, né, aonde esse corpo se encontra. Então a massa vai ser o quê? Nesse caso aqui vai ser os 2.940 newtons dividido pela gravidade local, que é 9,8, tá? Aí, nesse caso aqui, eu só vou usar a calculadora para a gente não perder muito tempo, tá? Então, 2.940 dividido por 9,8, o resultado vai dar exatamente 300. Então, aqui nós temos que a massa desse corpo é de 300 unidade de massa quilogramas. Então, com isso, eu sei que a massa desse corpo vale 300 quilogramas, tá? E isso é legal porque a gente consegue chegar aí no resultado de maneira bem tranquila. Deixa eu dar uma limpada aqui, né? Que eu deveria ter limpado isso logo no início. Então, finalizando aqui, né? Massa do corpo é igual a 300 quilogramas. Letra B, ele pergunta qual que é a massa do corpo na Lua. Lembre-se, a massa independe do local, só depende do corpo. Ou seja, nesse caso aqui, a massa na Lua também continua sendo 300 newtons, porque não muda o valor da massa. No item C, ele pede para a gente calcular o peso. Agora sim, o peso na Lua, pessoal, é diferente do peso na Terra, porque é a massa do corpo vezes a gravidade na Lua. Se você observar, a massa continua sendo 300 na Lua, só que a gravidade da Lua é 1,6. Então vamos multiplicar isso aqui. Ó, 3 vezes 6 dá 18, vai 1. 3 vezes 1 dá 3, mais 1, 4. Então vai dar 4, acrescenta-se os dois, 0. Como a gente tem um dígito após a vírgula, fica 480 newtons. Então observe que a sensação de peso na Terra é de 2.940. E a sensação de peso na Lua vai ser de 480. Vejam a grande diferença que isso ocorre, tá? Isso é bem interessante porque se você fosse para a Lua, por exemplo, você ia ter aquela sensação de pular e não conseguir mais voltar, né? Você ia dar aqueles saltos gigantescos devido à diferença que a gravidade da Lua causa com a gente aqui na Terra, tá bom? Então, esse aqui é um exemplo aí para a gente estar atento. Vamos fazer só mais um exemplo para eu poder liberar vocês para o intervalo e depois vocês vão fazer a atividade, tá? Deixa eu pegar uma aqui. Só mais um, tá, gente? Vou pegar esse aqui. Olha só. Então a questão aqui vai dizer o seguinte pra gente, ó. A aceleração da gravidade na superfície da Lua é aproximadamente 1/6 da aceleração da gravidade na Terra. Qual deve ser na Lua o peso em newtons de um corpo de massa 7 kg, sabendo que a gravidade da Terra vale 10? Observe que agora aqui vale 10, nessa questão anterior foi 9,8. E aqui ele está dizendo que é
1,6 e aqui está dizendo para a gente que é 1/6, tá? Observem as diferenças. Então a gente quer saber o peso na Lua. Vamos pensar no seguinte. O peso na Terra é igual a quanto? É a massa do corpo vezes a gravidade da Terra, tá? Então, vejam o seguinte, a massa é 7 e a gravidade foi dito que é 10. Portanto, o peso na Terra vai ser de 70 newtons. Agora a gente tem que calcular isso na Lua, na superfície da Lua, tá? Na Lua é 1/6 da aceleração da gravidade na Terra. Isso significa dizer que o peso na Lua é igual à massa do corpo vezes a gravidade do objeto na Lua. Ora, a gravidade, a massa não muda e a gravidade vale 1/6 da gravidade da Terra, ou seja, 1/6 de 10 é 10 sextos, ou seja, 7 vezes 10 dá 70, 70 dividido por 6. Se a gente simplificar por 2 em cima e embaixo, nós vamos ter 35 dividido por 3. Fazendo a divisão, 35 dividido por 3, isso aqui vai dar 1, vai sobrar nada, baixa o 5, 5 dividido por 3 dá 2, dá 1, 1 vezes 3 dá 3, e sobra-se 2. Acrescenta um 0 e uma vírgula, 20 dividido por 3 dá 6, 6 vezes 3 dá 18, e aí nós vamos ter uma dízima infinita, né? Sempre acrescentando um 0 aqui, e aí vai dar 3 aqui, e vai sobrar 2, sempre vai sobrar 2. Então isso aqui vai ser aproximadamente quanto? 11,66, ou seja, 11,6 aí, tá? Observe que nenhum outro aqui chega mais próximo desse valor. Então esse é mais um exemplo. Eu queria saber, vocês têm alguma dúvida? Não, tá de boa. Tranquilo, né? Então observe o seguinte, eu já mandei as atividades lá no plural, no Maestro, tá? Vocês podem estar acessando lá e fazendo. A gente vai estar encerrando a aula agora. Eu vou só fazer chamada, então não saiu ainda, tá bom? Então a parte de conteúdo a gente já encerrou, tá?